Quero saudar a todos com a paz e as bênçãos do alto céus. Estamos aqui novamente com uma palavra de Deus para você. Mas o meu testemunho hoje é muito forte. Eu quero falar da Igreja Assembleia de Deus de Bento Gonçalves, Cristo é o Senhor, onde foi estabelecida e começou a ser criada pela mão poderosa de Jesus Cristo em 1983. Naquela época, a pregação do Evangelho em Bento Gonçalves foi muito severa, onde o pastor José, que hoje é o presidente da igreja, com o vice-presidente Leandro, que é bispo. Assim como também o pastor José é bispo e presidente da igreja Assembleia de Deus de Bento Gonçalves, Cristo é o Senhor. E como ele iniciou e como deu os primeiros passos naquela época tão difícil. O pastor José seguiu uma profecia, uma revelação de Deus para pregar o evangelho que Deus lhe deu a ele naquela época que ele começou a criar os alicerces da igreja Assembleia de Deus de Bento Gonçalves, Cristo é o Senhor. Onde ali por revelação ele criou um corpo celeste e formou a igreja conforme o Espírito Santo de Deus deu a ele a revelação. Ali o pastor José começou o trabalho dele. Naquela época era muito difícil. Porque o pastor José não tinha uma casa própria naquela época. Ele pagava aluguel e não tinha um carro como ele tem hoje. Porque o carro é uma bênção de Deus para levar o Evangelho de Jesus Cristo a muitos outros lugares mais longe. Mas o pastor José não tinha. Ele tinha que caminhar a pé na cidade de Bento Gonçalves, que é uma cidade de morros, desce, sobe, e ali ele caminhava de a pé. Não importava o dia, não importava a hora, lá estava ele cumprindo o mandamento que Deus deu a ele. Naquela época, amados irmãos, existia 2 membros. O próprio pastor José e a irmã Cledi. E eu que vos falo, acompanhei o pastor José no início da obra dele em Bento Gonçalves. Não foi fácil. Quando ele começou a falar do Evangelho, começou a pregar o Evangelho em Bento Gonçalves, muitas lutas e perseguições, ele começou a passar. Ele começou a passar as perseguições severas que ele recebia. Mas o pastor José tinha uma fé muito grande, que hoje ele é bispo, pastor José. Ele tinha uma fé muito grande, porque ele sabia que ali estava Deus do seu lado, dando a ele toda a orientação pelo Espírito Santo, como ele devia fazer e como tinha o poder dos céus para levar às pessoas o evangelho que ele recebeu do Senhor Jesus. Passou-se muitos anos, não passou, irmãos? Claro que passou. Nós estamos hoje em 2024. Muitas pessoas que foram abençoadas na igreja, receberam bênçãos, virou as costas para ele. E o mais terrível que é, amados irmãos, que as perseguições que ele passava, muitas vezes não era de um ímpio, mas sim de próprios cristãos, que perseguia ele, tentando desmoralizá-lo e tirar a fé dele que ele tinha.
Mas ele sabia o que fazer, porque Deus deu a ele a revelação dos céus para levar as pessoas ao Evangelho de Cristo. Ele não tinha temor, ele não tinha medo, ele recebeu de Deus a revelação e a profecia, e ele sabia que Deus estava com ele naquela época. Junto com a irmã Cledia, hoje a missionária Cledia da Igreja Assembleia de Deus de Bento Gonçalves. E muitas dessas caminhadas, eu acompanhei o bispo pastor José, e vi muitas bênçãos, muitas curas, muita libertação, muita ajuda dos céus, porque ele tinha um corpo celeste guiado pelo Espírito Santo, e guiado por Deus e pelos anjos que se guardavam ele dia e noite. Ele não via se ele sentia dor ou enfermidade, não. Ele só queria cumprir o mandamento que Deus deu a ele naquela época de 1983. Nós estamos em 2024. E a igreja continua de pé, sempre guiada pelo Espírito Santo, sempre guiada por Deus. E as pessoas que estão hoje na igreja e sentam aí e pregam, não têm noção o que o pastor José passou para levantar esse trabalho que ele está hoje em Bento Gonçalves, a Assembleia de Deus de Bento Gonçalves, Cristo é o Senhor. Ele continua dirigindo esta igreja, sempre voltado para cumprir os mandamentos que Deus deu a ele nos últimos tempos. E mesmo assim, ele é perseguido. Hoje tem o Leandro, que é bispo também, que é o vice-presidente, onde tem uma voz do céu e que prega o evangelho, ensina por doutrinas do bíblico e mostra ao povo qual é a vontade de Deus e como devemos fazer para ser cristãos verdadeiros. Porque cristão não pode estar na coluna do meio, uma pé no mundo, uma pé na igreja. É isso que a igreja Cristo é o Senhor faz. Mostrar às pessoas de como deve seguir uma doutrina que vem do céu pela Bíblia Sagrada. E junto com o Leandro, junto com o pastor José, e outros pastores que estão com o pastor José hoje, ajudando ele, estão junto com ele, estão ali orando com ele, jejuando com ele, e buscando mais almas. Eu peço o meu testemunho, que eu acompanhei o início dessa igreja. Eu sei o que estou falando e sei o que o pastor passou. Está passando hoje. Muitas bênçãos ele tem recebido. E também muitas perseguições ele tem recebido. E não é de ímpios, é de cristãos. Amados irmãos, no tempo de Moisés, também Moisés procurou cumprir com os mandamentos de Deus, mas também tinha cristãos que perseguiam Moisés e queriam desmoralizar a fé de Moisés para não cumprir os mandamentos de Deus. E Moisés cumpriu e foi vencedor. Assim também é com o bispo José. Ele recebeu o mandamento de Deus e Deus deu a ele essa doutrina. Ele está cumprindo esse mandamento dia a dia, mesmo sendo perseguido. Ele está cumprindo o mandamento de Deus. Porque o Senhor é com ele. O Senhor tem abençoado a sua vida e tem dado as bênçãos dos altos céus. Assim tem ajuda também do vice-presidente, bispo Leandro, também está dentro desse corpo celeste, pregando o evangelho a toda criatura. E ali eles têm feito o que Deus mandara para eles fizessem. Vou repetir o nome da igreja, para quem não conhece. Assembleia de Deus, de Bento Gonçalves, Cristo é o Senhor. Pesquise e você vai encontrar esta igreja, você vai encontrar a doutrina, você vai encontrar o trabalho que é realizado ali e o que é feito para levar almas a Deus, sempre ouvindo a voz do Senhor Jesus, sempre ouvindo a voz de Deus por revelações e profecias que é dado na igreja, junto com a missionária irmã Cledia. É ela que é o elo junto com esses três homens de Deus, pastor José, Leandro, porque são um povo unido num corpo celeste para levar as coisas de Deus a todas as pessoas. E aquele que crê será salvo, quem não crê já está condenado. Essas bênçãos quero deixar para você, amados irmãos, que o Senhor é Deus e é o Senhor. Investigue
Estude a Igreja Assembleia de Deus. Cristo é o Senhor e vocês vão encontrar essa igreja. Eu quero deixar a paz para vocês e que você receba a bênção dos céus e que o Senhor ilumine a sua vida e o seu coração. Lembre-se, aí em Bento, procure o pastor Bispo José, em Canoas está o Bispo Leandro. Procure eles e vocês vão encontrar homens de Deus. Essas bênçãos em nome de Jesus Cristo, amém. E graças a Deus.